E um ponto importante que muita gente se esquece. Caster tem que estudar bastante. Da mesma maneira que você estuda League of Legends. Muitas vezes você vai estudar o League of Legends, que é o meu caso, eu sou caster de LoL de celular, então estudo o meu jogo. Muitas vezes você vai estudar outras coisas, mas a minha rotina, por exemplo, para você ter uma noção. Quando eu vou estar numa transmissão da Riot, né, a gente sai de casa bem mais cedo, então o Wild Tour ele começa, que é o campeonato brasileiro aí de Wild Rift, começa ali 7 horas, eu vou sair de casa umas 3, assim, no máximo, umas 3 horas. Aí eu vou sair de casa, pá, pego um pouquinho de trânsito, uma meia hora, tô na Riot, 3h30. Você fala, Tonelo, 3h30? O que você vai fazer em, sei lá, quantas horas, até 7 horas? Chega lá umas 6h30, pô. Não faz sentido. E aí que tá a diferença. A gente chega 3h30, conversa lá um pouco. O que você vai fazer? O que você quer ver? O que você vai falar? O que você achou desse time? Como que tá a situação? Chega mais cedo para evitar problemas. Uma coisa que a gente sempre fala muito também é sobre autorresponsabilidade. Tem um conteúdo aqui na GG Educate também falando sobre autorresponsabilidade, que é essa coisa de, eu vou fazer uma parada e se eu chegar atrasado, eu não vou pôr a culpa no trânsito, por exemplo, eu vou ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade de realmente falar, olha, desculpa, cheguei atrasado, na próxima não acontece, né? Então, para não ter que chegar nesses finalmente, a gente tem a autorresponsabilidade e a responsabilidade de chegar mais cedo. E aí conversa, troca uma ideia, vê o que você vai falar. O nosso time é um time grande, vários casters, né? Então é um trabalho em equipe constante de se ajudar realmente, de ver como que tudo vai ficar melhor para a transmissão, conversando com os nossos chefes também, nossos diretores e tal, tudo isso para que o show seja entregue da melhor maneira possível. Muitas vezes, por exemplo, alguma preparaçãozinha eu deixo para fazer na Riot também, então chegou lá umas 3h30, umas 4 horas, vou rever o que eu notei. Tem preparações minhas, cara, que dão aí 5, 6 páginas de um jogo, porque são várias coisas que a gente anota, quem é bom com qual campeão, todas as histórias que eu falei pra vocês, o que tá em jogo, o que pode ser importante, pontos fortes e fracos de cada time, né? Pontos focais aí, quem vale prestar atenção e tudo mais. São todas coisas que a gente também arredonda ali na Riot. Depois disso, 5 horas mais ou menos, vamos jantar. A gente não pode comer muito antes da transmissão. Quem nunca ficou nessa? Você tá jogando League of Legends, né, cara? Você fala, pô, comi agora, lancei uma feijoada, né, mano? Vou meter uma ranqueada assim, seca, né? Às vezes você fica meio lento, pô, pesado, aquela coisa, aquela leseira, você fala, nossa, eu não tô vendo o jogo direito, né? Isso aí, cara, a mesma maneira que acontece pro League of Legends, acontece pra gente também. Então a gente não pode comer muito antes. Até porque, dica pra você que quer ser caster, né, cara? A gente preza muito pela voz. Então quando você come muito antes de uma transmissão, meia hora antes, 20 minutos antes com uma coisa pesada, o músculo que a gente usa, né, a parte do corpo que a gente usa para respirar, para falar melhor, chama diafragma. Quando você tá com o estômago pesado, mano, o diafragma não funciona legal, né? Então, não é legal, não é bom, não é saudável e a gente tem que prezar muito pela voz. Se eu ficar rouco, eu não tô demitido, mas eu tô muito mal na fita, né? Então, assim, é uma parada extremamente importante. A gente vai lá, janta umas 5 horas, aí troca mais um pouco de ideia, acerta os últimos detalhes, vê com a direção se tem alguma coisa nova ou não para fazer, se tiver algum ensaio ou não para fazer. Nesse meio tempo também, troca de roupa, coloca o figurino do dia, maqueia, né? Maquia, é difícil falar português, mas enfim, né? Passa um reboco aí para deixar melhor a situação, aí vai microfonar umas 6 e pouquinho, fica na posição, relembra o que vai falar, e aí a gente começa a transmissão. Então é um processo muito longo, né? Um processo que realmente demora, um processo que envolve energia e realmente aquele momento ali é total de trabalho em equipe, cara. É uma equipe, da mesma maneira que você joga com equipes e contra equipes no League of Legends todos os dias, mesmo que você está jogando na solo kill e só você e tal, você tem um time. Você quer que esse time tenha um objetivo. Se o barco afundar, todo mundo vai junto. Então você quer e faz o seu melhor, trabalha em equipe, se planeja, né, e analisa, enfim, tenta melhorar para realmente conseguir vencer. E é a mesma coisa que a gente tem ali dentro do cast, né? A gente tem um trabalho em equipe muito forte também, que eu falei do planejamento, e de novo, tudo isso você já pratica, né, essas habilidades comportamentais, essas habilidades em geral muito importantes dentro do League of Legends. Então, por isso também que é muito importante você ter essa noção, essa coisa em mente de que jogar League of Legends te dá a prática, te dá a evolução nessas habilidades.